Que alegria poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando da palavra de Deus, esse tesouro precioso que o Senhor nos deu, amém? Você ama a palavra de Deus? Amém, então é nela que nós vamos meditar. E nesse dia especial, que é o Dia das Mães, né? Eu preparei uma palavra especial para as mamães, mas também é para você que não é mãe, é para você que é pai, é para você que é jovem, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva. E ela toca em todos os corações. Amém? Então, abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer ministrar na sua vida, em nome de Jesus. E quando eu comecei a estudar, deixa eu ver o tempo ali. Quando eu comecei a estudar, né, sobre algo que o Senhor tem falado no meu coração, e aí a gente fica pensando, né, será que na Bíblia conta a história de uma mãe assim, perfeita? Porque nós, muitas vezes, queremos a perfeição. E a Bíblia, nós não encontramos a história de uma mãe que seja perfeita. Na verdade, a única pessoa que a gente encontra lá na palavra de Deus totalmente perfeita é Jesus. E se tem uma coisa que a palavra de Deus não faz, ela não tampa o pecado de ninguém lá, né? Então, a gente conhece, por exemplo, a história de Pedro, a garra que ele tinha, mas também vê como Pedro falhou. A gente vê a história de Paulo, mas também quem Paulo foi. E da mesma forma, tantas mães que nós encontramos na palavra de Deus, a gente percebe que elas também tinham suas falhas. E glória a Deus, porque tem alguma mãe perfeita aqui? Que bom, né? Então estamos todo mundo no mesmo jogo. Mas nós precisamos sermos aperfeiçoados. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. E somos aperfeiçoados através da palavra. Somos aperfeiçoados através do compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Aperfeiçoando o nosso caráter, aperfeiçoando a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, a nossa missão. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Quantos além de mim precisam ser aperfeiçoados? Amém. Nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, muitas vezes, é lapidar, é moldar, é amassar. E não é muito bom, mas é para ser aperfeiçoado, é para ser moldado. E se tem algo que o Senhor colocou que nós, mães, mas não somente nós, mães, mas todos nós precisamos sermos aperfeiçoados, é na oração. Amém? Precisamos sermos aperfeiçoados na oração. Nós tivemos no começo desse ano, foi no começo do ano isso, um workshop de oração. Quantos tiveram e participaram? Que momento tremendo, não foi? Onde nós podemos mais estudar a respeito da oração, da importância da oração, não é mesmo, pastora Lília? Se todos nós de fato nos entendêssemos a importância da oração, muitas coisas na nossa vida, gente, seria resolvida. Se a gente de fato entendesse o poder que existe em uma oração. Quem aqui já recebeu um milagre, uma cura, uma transformação, algo através da oração? Eu já recebi muitas coisas pela oração. A oração tem poder. Nós vemos na Bíblia tantos milagres, tantas coisas que aconteceram. Por quê? Porque oraram, as pessoas oraram. E nós vamos falar sobre mães que oram. Mães que oram. E quando a gente começar a refletir um pouco dessa história, dessas histórias que nós vamos falar, eu quero que você pense não só em mães, mas se coloque dentro do contexto dessas histórias. Talvez, como eu disse, você não é uma mãe. Talvez você é um pai, se coloque no contexto como pai. Talvez você é um jovem, talvez você nem casado é. Mas se coloque no contexto, de um contexto futuro. E quando a gente fala de mães que oram, mães que
que colocam em oração seus filhos, quem é a primeira pessoa que vem na nossa mente? Minha xará, não é? Ana. Ana, uma mãe que orou. E aí eu quero que você abra comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. É uma história... Pode pôr a figurinha da Ana, por favor? É uma história conhecida da palavra de Deus, mas que eu quero ler com vocês. E 1 Samuel 1, fala assim, vamos ler nós vamos ler o versículo 2. Vamos começar do 1. Ora, havia um certo homem em Ramataim, Jofim, do monte de Efraim, o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zuf, um efrateu, e ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina, e Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E aí no versículo 9 diz assim, assim Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, o sacerdote Elias sentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse, ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esquecestes da tua serva, mas desejaste conceber a tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. E aí, o versículo 20 diz que, portanto, sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Samuel, dizendo, porque eu pedi ao Senhor. Amém? Uma mulher de oração. Ela tinha um desejo no seu coração. Ela queria ser mãe. E você tem um desejo no seu coração. Talvez você tenha filhos, talvez você não tenha filhos. Talvez você tenha um desejo profissional, você tem algo no seu coração. Coloque isso diante do altar do Senhor. Porque foi isso que Ana fez. Ela foi no lugar certo. O que Ana fez? Ela consagrou um filho ao Senhor muito antes de tê-lo. Ela deu um destino, ela deu uma missão, um propósito para a vida de algo que nem existia ainda. Algo que ainda precisava ser gerado. E o propósito da vida de Ana foi alcançado, e não porque ela teve um filho, mas é porque ela deu uma direção a esse filho. Ela deu um propósito, ela falou, se tiver um filho, ele vai ser do Senhor. E eu estava até lendo naquelas anotações do workshop de oração, e eu não sei quem falou essa frase, não sei se foi o pastor Carlos ou a pastora Efigênia, e ele tinha uma frase que falava assim, que... eu ia anotar e esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Que Ana ela gerou um filho na oração. Ela gerou algo na oração. E ela deu um destino para o seu filho através da oração. Nós, como pais, como mães, nós temos algo que chama autoridade sobre os nossos filhos. E como nós exercemos essa autoridade sobre eles? Uma forma de você exercer a sua autoridade como pai é orando. É orando por eles.
é consagrando eles ao Senhor. Eu me lembro assim que eu tenho uma Bíblia quando eu era bem jovem, bem jovenzinha, e nessa, que já tem um pouco tempo já, mas nessa Bíblia de zíper, né? Antes a gente tinha Bíblia de zíper, uma petitinha, e aí tem um versículo que fala assim que sobre nações, que o Senhor nos dará nações. E naquele momento o Senhor ministrou para mim assim: as suas nações serão os seus filhos. E eu falei, eu creio. Eu não namorava, eu era novinha. E sabe o que eu fiz? Escrevi nome lá dos meus filhos. Eu criei. Antes de ter. Aqueles nominhos lá. Alguns nominhos deu certo, viu, gente? Alguns nominhos deu bingo. Né? Mas o Senhor, tinham 4 nomes lá, já estou com 3, hein, William? Falta um nome lá. Oh, Senhor, ajuda esse marido. Mas eu criei muito antes, sabe por quê, amados? Quando você tem um propósito, a Fernanda falou sobre nós termos flechas, nós precisamos dar um destino. Ter filhos só por... Olha só, Penina. A Bíblia não relata quantos filhos Penina tinha, mas ela tinha filhos. E Ana não tinha filhos. E aí eu pergunto a você, onde estão os filhos de Penina? Sabe de uma coisa? Samuel se tornou um grande profeta de Deus. Samuel foi uma pessoa de uma figura importantíssima da história de Israel. Ele ungiu Davi. Ele teve uma sensibilidade no coração, o versículo que a Priscila leu aqui, porque o Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor vê um coração, uma sensibilidade no coração de Samuel. Samuel se tornou um grande homem, um grande profeta. E os filhos de Penina, onde eles estão? Aquilo que você gera em oração traz muito fruto do que aquilo que você gera na sua carne. E a Bíblia nos relata isso. A história dos filhos de Penina se resume em 2 versículos, em que fala: os filhos de Penina, nem o nome dele a gente sabe, não sei se tem algum outro nome, nem os nomes dele nós sabemos. Às vezes era 10, gente. Naquela época eles tinham muitos filhos, né? Às vezes era 20 filhos. Mas Ana tinha um filho, gerado na oração, e que rendeu uma história maravilhosa. Tem 2 livros que carregam o nome dele. 2 livros que carregam o nome de Samuel. E eu ouvi uma frase que fala assim, que o filho mais rico é aquele que tem uma mãe que ora por ele. Esse é o filho mais rico. Aquele que tem uma mãe que ora por ele. Uma mãe que sustenta ele em oração. Sem ele estar sabendo. Eu sei que muito do meu permanecer em Cristo, eu agradeço a minha mãe. Porque eu tenho certeza que ela ora por mim todos os dias até hoje. Você não ora pelos seus filhos? Todos os dias? Mesmo que talvez eles não moram na sua casa, mesmo talvez que eles estejam distantes, tem algum dia que você consegue viver na sua vida sem pensar neles? O dia foi corrido demais, nem lembrei que eu tenho filho. Não tem jeito, né? A gente lembra.
na oração. Um filho mais rico é aquele que tem uma mãe que ora por ele, que tem um pai que ora, que intercede por ele. E intercede muitas vezes no seu quarto, para aquelas que têm os filhos em casa, para aqueles que têm os filhos em casa. Abençoe o lugar onde eles dormem, a sua casa, aonde eles estudam. Vá lá à noite, quando eles estiverem dormindo, coloque a sua mão sobre eles, abençoe eles, ministra no coração deles a palavra de Deus, dê a ele destino, dê a ele propósito, ministra isso. Lá em casa, as duas meninas dormem junto e a menorzinha dorme no outro quarto, né? E eu sempre vou à noite lá e oro por elas, né? Oro com elas, mas depois que elas dormem, eu vou lá, oro por elas, sento na cama e oro e abençoo, dou um destino, dou um propósito. Falo, Senhor, ministra na vida delas, elas precisam conhecer o Senhor. Filho de peixe, peixinho é, filho de crente, não é crentinho. Então, elas precisam ter uma experiência contigo. E aí a Laura, eu não vou lá, porque se eu for, ela acorda. Então, eu oro da porta do quarto fechada. A porta fechada, eu oro de lá. E eu sei que o Senhor encontra o coração dela. E se tem uma coisa que mãe tem para orar por filho, é fé. Não é? Porque mãe crê muito antes de nós filhos cremos. Nós cremos para os nossos filhos muito antes deles crerem. Gente, a gente creu que aquele menino feinho que nasceu banguelo, sem dente ia ficar bonito e ficou. Não é? Não é verdade? Olhou lá, né, pastor? Ela falou assim, gente do céu, ainda bem que tem saúde. Não é? E ficou bonito. Então, nós cremos. E por isso que muitas vezes tem aquela história. Não, é porque se a minha mãe orar, nossa, se a minha mãe orar, dá certo. Se ela orar também para não dar certo, não vai dar. Porque a mãe tem fé. Fé pelo filho. Ela crê. E em Mateus 21, 22, fala, tudo que pedires em oração, como? Crendo. Gente, se tem um negócio que mãe tem pelo filho, é crer. Então, ore pelos seus filhos. Abençoe os seus filhos. E o que nós devemos orar pelos nossos filhos? Eu ia falar isso aqui no final, mas eu vou falar aqui agora. Pelo que devemos orar pelos nossos filhos? Eu até não me recordo se a pastora Efigênia falou alguma coisa a respeito disso quando ela ministrou sobre oração, mas eu me lembro de algo semelhante. Pelo que nós devemos orar pelos nossos filhos? Primeiro, para que eles conheçam, reconheçam e amem a Jesus. Então, você ore isso por eles. Ore também para que eles tenham experiências profundas com Deus. Porque são essas experiências que marcam os corações. Ore para que eles descubram o seu chamado e exerçam com esmero o seu ministério. E aqui não estou falando de um ministério na igreja, mas um ministério de vida, uma profissão, o seu chamado, aquilo que eles vão desenvolver. Quantos jovens nós temos perdidos? Não sei o que eu faço, não sei se eu faço isso, aquilo. Perdidos, não tem uma direção. Então, pais, você tem uma autoridade sobre isso. Ore. Ore para que se casem e constituam uma família nos princípios de Deus. Porque se tem uma coisa que acontece muitas vezes é o pai. Lapida o menino, lapida o menino, lapida o menino. Aí o menino casa. Aí você fala, não, casou, estragou tudo. Então ore. Ore pela família que o seu filho vai constituir, pelo marido da sua filha, pela esposa do seu filho. Não, mas meu filho tem 2 anos, ore. Porque você vai ter muito tempo, você crê comigo? Se o seu filho tem 2 anos, até casar, vamos supor, vamos colocar uns 20, 22. Então, você tem 20 anos para orar. Agora, não adianta você chegar com 19 anos, ter um trambolho lá na frente e falar assim, agora eu vou ter que orar. Não orou antes, amado, o prazo é menor. Então, você já começa a orar agora. Já abençoa. Viu? Já aviso aí que meus genros já estão tudo abençoados quando eles chegarem.
Viu? Amém? E para que vivam uma vida que glorifiquem a Deus. Nós devemos orar sobre isso pelos nossos filhos. Talvez, como eu disse, o seu filho já está em outro lugar, já tem a sua vida, já se casou, já tem seus netos. Mas essas orações precisam estar vivas no seu coração. Se você às vezes pensa e fala assim, não, tudo isso meu filho já tem, já casou bem, já sabe o seu ministério, já vive uma vida que glorifica a Deus, então ore para que ele persevere. Ore para que persevere. Então Ana foi uma mulher de oração. Ela orou por esse filho, né? Ela deu um destino, deu um propósito a ele. Então, uma mulher de oração. E algo que eu posso ter certeza nessa vida inteira, né? Além de que Jesus me ama, é que a minha mãe sempre vai orar por mim. E a certeza que eu posso dar para as minhas filhas é que eu sempre orarei por elas. E essa é a certeza que nós temos que dar para os nossos filhos. Eu sempre orarei por eles. Talvez você pense assim, não, eu não tenho filho nenhum, eu sou ainda muito jovem, mas é a certeza que você vai dar para eles. Eu sempre vou orar pelos meus filhos. E sabe de uma coisa? Quando a gente olha a história de Ana, a gente pensa assim que a história de Ana acabou. Ana teve o filho, depois no versículo 2 fala que ela vai lá, entrega esse filho ao Senhor, e aí quando ela entrega esse filho ao Senhor, ela então, não se fala mais dela na palavra. A história de Ana não se fala mais. E agora se começa um capítulo novo, que é Samuel. Mas Ana está ali em Samuel. A história de Ana está ali com ele. Nós precisamos entender que quando nós damos um destino, quando nós damos um propósito aos nossos filhos, eles vão voar mais alto do que nós, amém? O que eu quero é que minhas filhas tenham asas maiores do que as minhas. E alcancem lugares onde eu não pude alcançar. E que a minha história vai continuar repercutindo no coração delas. Então, embora nós não ouçamos mais falar de Ana, depois que ela entrega Samuel ao sacerdote, Ana está ali. Ana está ali, no coração de Samuel. E na história de Samuel, na geração de Samuel. E com certeza, Ana orou todos os dias por Samuel, mesmo ele estando ali no templo. E aí eu quero falar da segunda mulher. E nós vamos falar só dessas duas mulheres, que é a mulher cananeia, e está lá em Mateus 15, 21. E a realidade aqui, amados, é outra, totalmente oposta, totalmente diferente de Ana, é a realidade dessa mulher. A palavra fala no versículo 21, partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo, tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a eles os seus discípulos, pediram, dizendo, manda ela embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas à casa de Israel? Então veio ela, e adorando-o disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse, verdade, Senhor. Assim, verdade, Senhor. Ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja assim feito como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Amém? A realidade, como eu disse aqui, é outra. Aquela mulher é uma mulher cananeia, então, da região
de Canaã, e esse povo era um povo que ele teve, quando Josué chegou lá na Terra Prometida, teve que expulsar esse povo de lá. Teve muitos conflitos, muitas guerras com o povo de Israel. E essa mulher era uma filha dessa terra, uma filha desse povo. E aí a primeira coisa dessa situação aqui, é que quem é que vai ao encontro? É a mulher, é a mãe. Ela que vai ao encontro. Ela não pega a filha e sai correndo com a filha e dá a filha lá. Não, ela que vai ao encontro. Ela que toma o passo de fé. Eu vou, a minha filha não pode ir, mas eu vou. E a mãe que foi ao encontro. Nós sabemos que os nossos filhos farão escolhas por si. Nós não podemos escolher por eles a vida inteira. Bom se fosse. Mas nós não podemos escolher por eles. Mas aquela mulher, ela tomou um passo de fé. E ela disse, eu vou atrás dele. E aí ela então vai até Jesus. Ela vai ao teu encontro. Então, eu te digo muitas vezes, mulher que talvez se encontra numa situação dessa, em que os seus filhos aqui, muito diferente, não estão como o filho de Ana estava. O filho de Ana agora estava lá com o sacerdote, estava na casa de Deus. Essa filha não, essa filha estava distante da casa de Deus, muito longe da presença de Deus. E aquela mulher fala, ela não pode ir, mas eu vou por ela. E nós, como passo de fé pelos nossos filhos, precisamos ir por eles. Não ir de tomar as escolhas para nós, porque não nos cabe isso. Mas ir em passos de fé e falar, meu filho não vai à igreja, mas eu vou por ele. Eu vou por ele, eu vou em fé por ele, crendo que um dia ele irá comigo. Uma coisa que muitas vezes entristece o meu coração, quando uma família se converte ao Senhor e de repente aquele filho ou aquela filha não vem mais à igreja, e aí também o pai não vem mais, a mãe não vem mais, porque o filho deixou de vir. E é importante que nós pais tomemos o passo de fé. E ela foi crendo, e quando ela chega lá naquele lugar, ela clama assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não fala, tenha misericórdia da minha filha. Ela fala, tem misericórdia de mim. Era para Deus agir em misericórdia dela. A dor estava doendo nela. Aquela filha endemoniada, aquela filha perdida, estava doendo era nela. E ela fala, Senhor, tem misericórdia de mim. As feridas dos filhos são as dores dos pais. Quantas vezes nós vemos os nossos filhos doentes, ou vemos os nossos filhos numa situação, e a gente pensa assim, por que eu não tiro e não ponho aqui? Porque é melhor doer aqui do que doer lá. Não é verdade? Aquela mulher gritava, clamando, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque está doendo em mim. Ver a minha filha nessa situação, ver o meu filho desse jeito. E eu não sei como encontro o seu filho nessa noite. Mas o Senhor sabe. E Ele tem misericórdia. E aquela mulher, ela recebe uma resposta de Deus. De Deus, não de Jesus, né? Ela recebe uma resposta de Jesus e a resposta é, não fui eu enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Então ele, dizendo em outras palavras, ele disse, eu fui enviado ao meu povo, não aos gentios, eu fui enviado aos israelitas, o povo de Israel. E aquela mulher podia ter virado as costas e falar, realmente não deu, não é para mim, mas não. Ela persevera, ela continua. E se tem uma coisa que mãe é perseverante, não é mesmo? Persevera, né? Aquelas que optam pelo parto normal, persevera até o menino nascer. Amamentar, aquele negócio dói, a gente persevera para dar o leite para o menino. E aquela mulher perseverou, não,
eu vou perseverar. E ela perseverou. E aí ela volta, e agora ela volta com uma postura diferente. Ela se ajoelha, ela se quebranta. E quantas vezes nós mães, fazemos tudo e queremos tudo do nosso jeito, da nossa forma, e a gente corre aqui, ajuda ali, segura um filho ali, segura outro de cá, e socorre um filho ali, socorre um filho de cá, e vai fazendo tudo do nosso jeito. De repente, desmorona. Aquela mulher viu que ela precisava só do tesouro agora, precisava só de Jesus. E aí ela se quebranta, ela se ajoelha. E aí Jesus fala para ela, não é bom lançar do pão dos filhos aos cãezinhos, aos cachorrinhos. E aí ela fala para Jesus assim, mas das migalhas, os cachorrinhos comem. Do que cair da mesa vai me saciar. O que cair dessa mesa vai poder curar. Em outras palavras, ela estava dizendo, eu prefiro uma migalha da graça do Senhor do que um banquete desse mundo. Eu prefiro uma migalhinha aqui, que vai salvar a minha filha, que vai trazer cura, que vai trazer restauração, do que um banquete desse mundo. E aí Jesus fala para ela, que fé, grande é a sua fé. E aí então, para a gente terminando aqui, o pessoal do louvor já pode subir, nós vamos também abençoar a ceia. E aí então, Jesus olha para a fé daquela mulher. Olha para ela. E fala, vá e seja feito conforme queres. O Senhor fala para você hoje, vá e seja feito conforme queres. O socorro vem. Continue orando. Eu não sei em qual situação, talvez você se encontre hoje. Se você se assemelha mais à sua história, a Ana, ou a história dessa mulher cananeia. E Ana, ela foi então até o sacerdote. Mas aquela mulher cananeia estava junto com o sumo sacerdote. O Senhor de todas as coisas. E o grande desafio para nós é que nós perseveremos em oração. A todo tempo. Em todo tempo. Sejamos perseverantes na oração. Porque onde a nossa mão não puder alcançar, a mão do Senhor alcança. Aonde os nossos olhos não puderem estar à vista, os olhos do Senhor vê. Aonde os nossos braços não puderem abraçar, os braços do Senhor abraça. Por isso ore. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Filhos, orem pelos seus pais. Orem pelas suas mães. Orem por eles. Fique de pé, pastor. Talvez seu filho hoje é ainda pequeno e você precisa dar um destino, você precisa consagrar ele ao Senhor.
ou precisa dar uma direção, um propósito a Ele, faça isso. Faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso todos os dias. Abençoe ele. Talvez seu filho já está longe de casa, talvez já é casado, já tem sua própria vida, sua própria família. Faça isso também. Talvez seu filho não se encontra mais nos caminhos do Senhor. Ore por ele. Ore por ele, para que o Senhor o encontre. Mães de oração, perseverem em oração, mães. Perseverem em oração. A todo tempo. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor de coração. Diga a Ele nessa noite. Aleluia, Deus. Deus é o Deus do impossível. Coloque a sua casa, a sua família diante do Senhor. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Deus ouve a oração da mãe que clama. Que abriu o mar vermelho. Esse é o nosso Deus. E ao seu povo fez passar. Que mais Ele fez? Que da rocha água limpa fez brotar. Olhe para Ele, olhe para Ele. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões. Que mais Ele faz? Faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Que Ele mais faz? Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Ele é o meu Deus. O meu Deus É o Deus do é o mesmo hoje e sempre há de ser. Meu Deus, O meu Deus é o Deus do impossível e fará e fará o impossível pra você. Ele fará E fará o impossível por você. Meu Deus, meu Pai, nós queremos colocar aqui as mamães, não só da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, mas de todas as nações da terra, mães que oram, que dobram seus joelhos, que clamam pelos seus filhos. Queremos orar por aquelas, meu Deus, que foi recitado aqui na apresentação das crianças, mães, entre aspas, más, que fazem aquilo que às vezes as crianças não gostam, mas que elas precisam, que elas necessitam. Nós precisamos de mães assim, é isso que vai sarar a nossa nação. Mães que vão gerar presidentes que são honestos, que são verdadeiros, que são fiéis. Mães que vão gerar governadores, senadores. Mães que vão gerar prefeitos, vereadores. Mães que vão gerar juízes que não corrompem a justiça, que vão se assentar no tribunal de justiça da nossa nação e fazer aquilo que é reto e justo aos teus olhos. Mães que gerarão ministros dessa nação, ministros que vão abençoar todos os quatro cantos da nossa nação. Nós queremos que
O Senhor abençoe essas mães que vão gerar filhos trabalhadores, que vão buscar o pão para colocar na mesa, alimentar a família, que vão gerar homens de verdade, homens de verdade. Nós queremos que o Senhor dos céus olhe nessa noite e abençoe a oração de Ana, a oração da mulher cananeia, porque tem muitos filhos que estão endemoniados, estão perdidos, estão, Senhor meu Deus, completamente entregues aos infortúnios dessa vida, como filho pródigo. Nós pedimos que o Senhor ouça o clamor dessas mães, e que o Senhor venha ao encontro de cada uma delas, com a tua graça e com a tua misericórdia. Hoje, não só dia das mães, mas dia de nós tomarmos a nossa ceia, nós nos lembramos também, já foi orado aqui, mas mais uma vez os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Nós clamamos, Senhor, Tu controlas os céus e a terra, tem misericórdia daquele povo, sustenta, aplaca um pouquinho, meu Deus, as chuvas que têm caído naquele lugar. Senhor, as águas que inundaram as casas, faz recuar. O Senhor é poderoso para fazer isso, faz recuar. Senhor, prospera o trabalho daqueles que estão tentando reedificar aquilo que foi perdido, por favor. A comunidade está associada a algumas entidades aqui da cidade de Araguari, para enviar recursos. Continua aberta para receber esses recursos, viu, irmãos? Durante a semana, se você quiser trazer, traga aqui para a igreja. O pastor Elton vai trazer o destino para essas entidades, a fim de que elas levem esse socorro bem presente nessa hora de angústia. Pessoas que estão desesperadas, mães que perderam seus filhos, filhos que perderam suas mães. Meu Deus, meu Deus, o Senhor é poderoso, como já foi falado aqui, de fazer infinitamente mais do que tudo quanto em oração nós pedimos. Vai ao encontro daquele estado, traz não só a cura natural, mas a cura espiritual. Que aquele povo olhe para os céus, de onde o salmista diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós profetizamos sobre ti, Rio Grande do Sul: Ele não permitirá com que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Eu profetizo sobre ti, Rio Grande do Sul: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Por isso de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aquela noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele ergueu, agradeceu o Pai, partiu esse pão, entregou aos discípulos e disse: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo, que está sendo partido por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. Naquela mesma noite Ele toma o cálice, ergue o cálice e diz: tomai e bebei agora, todos vós, porque este é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, em memória de mim. Pai, obrigado pelo pão que alimenta, pelo sangue que cura, que liberta, que sara, que transforma, que redime as nossas vidas de todo pecado, que nos justifica. Que ao tomarmos a ceia nessa noite, o Senhor fortaleça a nossa unidade. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam unidos. Derrama sobre nós a bênção e a vida para todos sempre. Amém e amém. Você pode sair do seu lugar, buscar os elementos da ceia. Vamos adorar o Senhor enquanto isso. Você pode se ajuntar com a sua casa, sua família, seus irmãos. Vamos tomar essa ceia em fé,
crendo, perseverando, como foi pregado aqui nessa noite. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Quem será contra nós? Obrigado, Pai. Quando atraído me encontrei, Vem, Jesus, vem. no amor de Deus. Meu Deus amado, o Senhor me amou tanto. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador. logo eu, tão fraco e tão devedor. logo eu, Logo de graça recebi o amor de Deus. o amor de Deus. Logo eu, logo eu, Logo finito e carnal. Logo diante de um Deus imortal. Logo de graça recebi o amor de Deus. Obrigado, papai, obrigado, obrigado. Oh, graça sobre graça. Graça sobre graça recebi. Obrigado por essa graça maravilhosa. E da plenitude renasci. Meu Deus, meu Deus. Quando atraído me encontrei, Amor de Deus. o amor de Deus. Meu Pai amado, meu Deus amado. Vive poderosa salvação, Oh, Pai amado. luz que me alcançou na escuridão. Obrigado, Senhor. Todo meu pecado se apagou. O amor de Deus. O amor de Deus. Adore a Ele antes de você tomar a ceia. Diga para Ele, logo eu, Logo meu Pai. pobre pecador. Logo eu, Logo oh, tão fraco e tão devedor. logo eu, Logo de graça recebi o amor de Deus. logo eu, Logo finito e carnal. Logo diante de um Deus imortal. Logo de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. profetiza isso. O amor de Deus Oh, não mede sacrifício. que bênção. Braços desse amor Obrigado, recebo o perdão. obrigado, Pai. Comprado por Jesus. Receba esse amor nessa noite. O amor de Deus Vem, vem, puro vem, e vem. consciente. Vem, vem. Como as manhãs, Oh, firme e constante. meu Pai. Se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Aleluia. Oh, Pobre pecador. logo eu, Logo tão fraco e tão devedor. logo eu, Logo de graça recebi o amor de Deus. Logo finito e carnal. diante, Diante de um Deus imortal. Logo de graça recebi receber o amor de Deus. sabe? Eu quero que você esteja junto de alguém, tomando essa ceia.
palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O Senhor Jesus está aí nas suas mãos, um pedacinho de pão, um pouquinho do vinho. Alimente-se dele. Que o Senhor abençoe a sua semana, seja uma semana de vitória e de bênçãos, em nome de Jesus, amém.